Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 16, que está escrito assim: O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Amados, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos ter o entendimento de aplicar os preceitos, os conceitos de Deus na nossa vida hoje, debaixo da nova aliança. Nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança inaugurada em Cristo Jesus. Ele mesmo estabeleceu e ele mesmo disse na ceia: eis aqui o meu sangue, falando que o vinho representava o seu sangue, a nova aliança, a marca, o símbolo do que? Da nova aliança. Então, nós estamos vivendo um novo modelo de vida. A Bíblia chama de novo modo do Espírito. Lá em Romanos, no capítulo 7, vai falar sobre isso. Nós agora estamos vivendo no novo modo do Espírito e não na velha forma da lei escrita. Agora é um novo modelo de vida, uma nova forma de se viver. Então, quando nós estudamos o livro de Provérbios, ou seja, qualquer livro do Antigo Testamento, nós precisamos aprender a aplicar essas verdades, essas realidades debaixo da nova aliança. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, toda, não é só uma parte, não é só o Novo Testamento, mas toda a palavra de Deus é útil, é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa repreensão. Agora, existem partes da Bíblia que foram escritas especificamente para nós. Quais que são as partes da Bíblia que foram escritas especificamente para a igreja? São as cartas do Novo Testamento. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, a carta de Tiago, a carta de Judas. Então, são cartas que foram escritas especificamente para a igreja. Agora, toda a escritura, ela é útil para nós. Por quê? Porque toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Então, quando nós lemos Provérbios, nós estamos aqui meditando, lendo o livro de Provérbios, hoje já estamos aqui no capítulo 19, nós vemos que é um livro que ele traz os conceitos da vida prática. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Agora, se você agir da maneira injusta, da maneira que não é de acordo com a vontade de Deus, você vai sofrer o dano. É basicamente isso que nós encontramos em Provérbios. Se nós levarmos uma vida de justiça, vamos colher justiça. Se levarmos uma vida de injustiça, vamos colher o quê? Injustiça. Exatamente como está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Aquele que semear injustiça, ele colherá injustiça e não vai ter exceção para ninguém. Não importa se é cristão, se não é, se viver injustamente, vai colher os danos da injustiça. Não tem como se ver livre dessa lei da semeadura e da colheita. Então, por que eu tô falando tudo isso, amados? Porque às vezes dá a impressão, não que é, mas pode acontecer, de dar a impressão de que quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, então a vida é muito pesada, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, amados, nós precisamos ter em mente que nós somos colaboradores de Deus. A obra de salvação e de redenção já foi realizada. Nós não podemos nos salvar. É impossível, nós não temos essa capacidade de nos salvar. Quem fez uma obra completa de redenção, perdão, regeneração, justificação foi Cristo Jesus. Ele fez uma obra para que nós pudéssemos permanecer e pertencer a Ele. Ele fez uma obra para que nós pudéssemos pertencer a Ele. Agora, nós precisamos o quê? Permanecer nele. Acho que me enrolei aí um pouquinho, mas é isso que a finalidade é essa. O Senhor fez uma obra para que nós possamos pertencer a Ele. Todo aquele que crê, ele pertence a Cristo Jesus, ele se torna filho de Deus.
e ponto final. Ele é transportado do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E aí esse filho de Deus, ele já é salvo, ele já é justo, ele já foi redimido. O que ele precisa? Entrar no processo de santificação, que é a nossa colaboração com Deus. Para quê? Para que a vida poderosa que Cristo já conquistou, ela se manifeste através de nós, em nós e através de nós. Mas a obra redentora é Cristo Jesus. Então nós não obedecemos para alcançar a salvação. Nós obedecemos por quê? Porque nós já fomos salvos. A obediência na nova aliança, ela é o resultado da obra de Cristo Jesus, ela é a consequência, ela é o fruto da obra de Cristo. E não é algo que nós fazemos para alcançar a Cristo ou para alcançar a nossa salvação, para nós ficarmos numa posição melhor com Deus. Não, amados, a nossa obediência não é isso. A nossa obediência é resultado do que Cristo já fez. Ele abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Por quê? Porque Jesus fez uma obra completa. Isso precisa ficar muito nítido, muito claro, para quando nós estudarmos essas escrituras, nós entendermos que o nosso posicionamento não é no sentido, ai meu Deus, eu vou perder minha salvação, ai meu Deus. Não é nesse sentido, amados, mas é no sentido de Jesus já fez uma obra completa. Sim, eu quero me tornar colaborador dele para que a vida plena, abundante que ele conquistou se manifeste e eu possa ser de fato o embaixador de Cristo que ele me tornou. Porque a palavra fala em 2 Coríntios que nós fomos estabelecidos como embaixadores de Cristo. Deus quer anunciar a mensagem do evangelho por nosso intermédio. Não são os anjos que estão aqui pregando o evangelho, somos nós, amados, nós que somos filhos de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui, amados? Porque esse versículo, olha o que está escrito aqui no versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma. Outras versões dizem guardará a sua vida. Nós podemos entender no aspecto físico, guardará a sua vida mesmo, no sentido de... É o que a Bíblia diz, né? Que aquele que é justo, teme ao Senhor, tem os seus dias prolongados. Então, ele guarda, aquele que guarda o mandamento de Deus, ele guarda a sua própria vida. Mas nós podemos aplicar também para a vida espiritual, né? Aquele que guarda o mandamento, ele guarda a sua alma. Ele guarda a sua vida espiritual, a sua alma fica tranquila no Senhor. Mais o que desprezar os seus caminhos morrerá. Não necessariamente a morte física, mas morte, como eu já mencionei outras vezes em outros devocionais, morte em algumas áreas da vida, na vida emocional, na vida de relacionamentos, na vida financeira, na vida ministerial, na vida profissional, enfim, muitos tipos de morte, de destruição. E qual que é o mandamento que nós hoje, debaixo da nova aliança, precisamos guardar, observar, vigiar? Qual que é o preceito que hoje nós, como cristãos, precisamos guardar? Amados, é exatamente o novo modo do Espírito. Quando nós olhamos o mandamento, nós pensamos logo na antiga aliança e pensamos que é uma lista de regras. Tá, o que eu preciso guardar? Qual é a regra que eu preciso obedecer? Mas na nova aliança, Jesus Cristo estabeleceu que a vida seria através do Espírito Santo que viria viver em nós. Jesus mesmo disse, olha, quando ele estava ensinando os discípulos, ele falou assim, eu tenho muito que falar para vocês, só que vocês não estão prontos para ouvir agora. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai anunciar a vocês muitas coisas, ele vai ensinar vocês muitas coisas e anunciará as coisas que estão por vir. Por quê? Porque o modelo de vida da nova aliança é um modelo de vida ensinado, direcionado, instruído pelo Espírito Santo. O que isso significa? É um modelo de vida que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Como assim? O modelo de vida da nova aliança é o modelo de vida em que o Espírito Santo habita em nós,
Nós fomos regenerados por Deus e agora também somos espírito. E como um ser espiritual, nós nos unimos ao Espírito Santo de Deus para receber do Espírito Santo de Deus as instruções, as direções, o ensino. Então não é uma vida de fora para dentro. Como assim? Eu não posso ler a palavra de Deus achando que a palavra de Deus, a Bíblia, é apenas uma lista de regras que eu preciso cumprir. Não, amados. Deus, o Espírito Santo, ele utiliza-se como meio de ensino da palavra escrita de Deus, que é a Bíblia. Mas quem nos ensina, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá direção, é o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. Então, qual que é o mandamento no Novo Testamento, na Nova Aliança? O mandamento é: vivam no Espírito e pelo Espírito. Esse é o mandamento que eu e você precisamos guardar. Por quê, amados? Porque esse é o modelo de vida estabelecido por Deus para a nova aliança. Foi Deus quem fez isso. Não é algo que eu estou inventando aqui, não é algo que eu estou criando aqui, não, amados. Deus fez isso. O Senhor planejou e executou a sua obra para que fosse assim, para que eu e você vivêssemos pela fé, crendo que o Espírito Santo vive em nós e que nós pudéssemos abrir o nosso coração para viver no Espírito, ou seja, unidos ao Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele, e viver pelo Espírito, ou seja, sendo guiados, instruídos pelo Espírito Santo. João escreve isso na sua primeira carta de João, capítulo 2. Vocês já têm a unção. Vocês não precisam que alguém fique ensinando vocês, mas a unção que está em vocês, ou seja, a presença do Espírito Santo que está em vocês, guiará e ensinará vocês todas as coisas. Então não precisamos mais de pastores, de mestres. Não é nesse sentido, amados. Nós estamos aqui, como está escrito em Efésios, né? Todos aqueles que compartilham a palavra de Deus, quando lê Efésios capítulo 4, compreende o seu papel na edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus estabeleceu que cada um exerça uma função dentro do corpo de Cristo para que todo o corpo seja edificado. Mas o ensino que João menciona na sua primeira carta, falando: você já tem a unção. É a unção que vai te ensinar todas as coisas. Esse ensino é no sentido de conselho, é no sentido de direção, é no sentido de você não precisa uma regra exterior para você desenvolver a sua vida. O Espírito Santo, ou seja, a unção que está em você, essa unção vai te direcionar, vai te dar o caminho, vai te mostrar aonde você precisa ir, como você deve viver. Você não precisa que alguém fique o tempo inteiro te dizendo: faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Por isso que a Bíblia fala que a lei de Moisés, ela foi um tutor. A lei foi um tutor até que viesse Cristo. O que o tutor faz? Ele assume a responsabilidade de uma criança até que ela chegue à maioridade. Então o tutor direciona, o tutor dá as instruções, o tutor administra a vida daquela criança até que aquela criança chegue à maioridade, para que ela possa sozinha tomar conta da sua própria vida. Foi isso era a lei. A lei foi um tutor até que viesse Cristo. A lei foi colocando limites, foi aquele que ia direcionando o povo de Israel até chegar a Cristo. Mas em Cristo, daí a Bíblia diz que nós não precisamos mais do tutor. Ou seja, nós não precisamos da lei que fica o tempo inteiro nos dizendo: faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque agora o mandamento, o preceito que foi estabelecido por Deus é diferente, é um novo mandamento que agora nós vivemos por meio do Espírito. É uma vida de dentro para fora.
Qual vai ser o resultado dessa vida no Espírito? Que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre nos guiará dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo sempre nos guiará nos caminhos do Senhor, nos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que aqui no versículo 16 nós lemos que o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Qual mandamento que eu e você guardamos na nova aliança? Qual o preceito que eu e você guardamos de que Cristo Jesus se tornou pecado em nosso lugar, recebendo o salário que o pecado merecia, que é a morte, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, ou seja, a morte não teve poder sobre ele, e ao ressuscitar, ele nos justificou, ou seja, ele nos deu um novo modelo de vida, o modelo de vida da regeneração, do novo nascimento. E quando ele ressuscitou, ele não permaneceu na terra ressuscitado. Ele ascendeu aos céus para quê? Para que o Espírito Santo pudesse descer e viver, não apenas estar sobre algumas pessoas, como acontecia no Antigo Testamento, mas viver dentro de cada crente, viver dentro de cada cristão. Esse é o mandamento, o preceito que nós precisamos guardar. Para quê? Para que nós possamos viver, não sobreviver, mas viver de fato a vida que Deus conquistou para nós. Amados, quando nós lemos aqui, por exemplo, nesse Provérbios mesmo aqui 19, por exemplo, o versículo 9 fala assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Nós lemos aqui, meu Deus, eu nunca posso, nunca serei uma falsa testemunha, nunca vou mentir. Óbvio, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, não vamos viver assim. Mas nós não vamos viver assim, não viver desse jeito, simplesmente como uma lista de regra, porque está escrito ali que eu não posso fazer isso, mas o coração fica alimentando esse estilo de vida. Não, na nova aliança é diferente. Esse modelo de vida de não mentir é o modelo de vida de cada cristão. Por quê? Porque esse é o modelo de vida estabelecido por Cristo Jesus. O resultado da obra que Cristo Jesus fez é uma vida guiada e governada pelo Espírito Santo. Mas eu e você precisamos o quê? Guardar esse mandamento. Qual mandamento? De que a vida é pelo Espírito. Porque às vezes nós começamos como os Gálatas, começamos no Espírito, pelo Espírito, mas queremos terminar nos aperfeiçoando na justiça própria. Paulo precisou escrever isso para os Gálatas. Gálatas insensatos, quem que enfeitiçou vocês? Vocês começaram bem pelo Espírito, por que agora vocês querem terminar pelo esforço próprio? Por que agora vocês querem viver por meio da capacidade própria, da justiça própria? Não, a vida do novo nascimento, ou seja, o mandamento que nós precisamos guardar é a vida no Espírito e pelo Espírito. Vivam pelo Espírito e jamais satisfarão as obras da carne. Por isso que fala que o que desprezar os seus caminhos, ou seja, desprezar os caminhos do mandamento de Deus, vai morrer. Amados, por que muitas vezes nós entramos em áreas de morte na nossa vida? Entramos em áreas de morte da nossa vida porque não estamos guardando o mandamento. Não como regra, amados. Não é, qual mandamento que eu não estou guardando? Não, não é nesse sentido. Não estamos guardando o mandamento que foi estabelecido por Jesus como sendo a lei de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, eu não estou isento da lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? É a que está descrita lá em Romanos, no capítulo 8, os primeiros versículos que vai falar a lei do Espírito de vida. Como assim a lei do Espírito de vida? É a lei em que nós vivemos governados e guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos apenas ter essa consciência e deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, liderar a nossa vida, nos instruir, nos dar direção. Como que nós fazemos isso? Na vida de relacionamento com Ele.
Como que eu vou ouvir do Espírito se eu não me relaciono com o Espírito? Como que eu vou ter discernimento da palavra de Deus se eu não permito que o Espírito Santo me ensine através da palavra de Deus? Mas quando nós lemos a palavra, é maravilhoso nós ouvirmos pregações. Eu também gosto, tá, amados? De ouvir pregação, de ouvir devocionais. Por quê? Porque a gente consegue aprender algumas coisas que talvez nós não. A gente leu, às vezes a gente lê uma parte das escrituras, mas quando outra pessoa vem e explica, uau, parece que abre os nossos olhos, correto? Eu também gosto disso, é maravilhoso. Mas isso não é tudo. O Senhor anseia por esse relacionamento com a palavra, nosso com a palavra, em que nós permitimos que o Espírito Santo que vive em nós nos guie, nos instrua, nos direcione através da palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o mandamento da nova aliança, o mandamento do Novo Testamento. É viver sendo guiado pelo Espírito. Quantas vezes nós nos auto-prejudicamos porque começamos a viver no modelo do Antigo Testamento? Começamos a trazer a palavra como se a palavra fosse apenas um tutor para nós. Mas não, a palavra é a revelação do Filho, é a revelação de Cristo Jesus. Quer nos mostrar quem é Cristo, para que o Espírito Santo vá nos moldando, vá nos ensinando, vá nos direcionando através das Escrituras. Amados, que eu e você entendamos esse conceito da aliança a qual nós estamos inseridos, para que a gente possa entender o que significa para nós hoje guardar o mandamento, para que nós guardemos a nossa alma e para que nós não desprezemos os seus caminhos, senão nós vamos morrer. Toda vez que nós tentamos realizar qualquer coisa pela justiça própria, ou seja, pela força do braço, nós entramos num caminho de morte, estamos desprezando os caminhos do mandamento do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida só pode ser vivida no Espírito e pelo Espírito. Eu e você, amados, nós só podemos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo no sentido comportamental, ou seja, nós só teremos o nosso comportamento transformado para que seja um comportamento justo, santo, reto, por meio do poder do Espírito Santo, por meio da atuação do Espírito Santo em nós. A salvação, Jesus Cristo já conquistou, já somos salvos. Agora precisamos colocar em prática, guardando esse mandamento de que Cristo já fez uma obra completa e de que agora nós vivemos no Espírito e pelo Espírito. Não é na força do nosso braço. É aí que nós nos posicionamos como colaboradores de Deus, para que Deus efetue, para que Deus realize, para que Deus faça, para que Deus nos instrua. E esse papel como colaboradores é manifesto principalmente no nosso relacionamento, na nossa atitude de relacionamento com Deus. Em oração, em estudo, leitura da palavra, darmos tempo para o Espírito Santo agir em nós. Darmos espaço para o Espírito Santo nos guiar, não desprezarmos os caminhos do mandamento do Senhor, porque se nós desprezarmos, nós vamos morrer. Ou seja, quando nós desprezamos que a vida é no Espírito e pelo Espírito, nós não lemos a Bíblia, nós começamos a nos distrair na nossa caminhada, começamos a viver de qualquer jeito, começamos a dar mais valor para as coisas desse mundo do que para as coisas de Deus, e aí as áreas da nossa vida começam a ficarem turbulentas, de repente começam a haver destruições, de repente vem mortes em diferentes áreas da nossa vida, e nós ficamos, meu Deus, mas eu já sou cristão, o que está acontecendo? Porque estamos desprezando os caminhos do mandamento de Deus, que a vida agora é no Espírito e pelo Espírito. E essa vida só pode ser vivida em comunhão com o Espírito Santo. Porque como que ele vai nos instruir, nos ensinar, se nós não tivermos comunhão com ele? Como que nós vamos ouvir do Espírito Santo aquilo que ele tem para falar conosco, se nós não tiramos tempo para estar com o Espírito Santo? Não tem como, né, amados? Como que nós queremos entender os princípios da palavra de Deus se nós não tiramos tempo com a palavra de Deus para que o Espírito Santo nos ensine os princípios da palavra de Deus? Entende, amados? Tudo está relacionado a esse entendimento
de que o mandamento na nova aliança é a vida no Espírito e pelo Espírito. Eu sei que eu repeti várias vezes isso durante esse áudio, porque precisa ficar muito claro isso na nossa mente, amados. Nós já somos salvos. Você é cristão, você já é salvo, redimido, justificado. Você não faz as coisas para alcançar a salvação ou com medo terrível de perder a salvação. Não! É porque você já é salvo. Você já é filho de Deus. Você quer assumir a sua posição de filho, aquele que revela a vida do Pai, aquele que manifesta a vida do Pai. E como que nós fazemos isso? Entendendo que a nossa vida só pode ser vivida por meio do Espírito Santo. É só assim, amados, que eu e você entendamos isso e que nós possamos trazer esse entendimento e que esse entendimento fique muito enraizado no nosso coração, para que a gente possa ler a palavra de Deus com discernimento, entendimento e aplicá-la corretamente. A nossa obediência, ela é sempre o resultado da nossa vida com o Senhor. Como colaboradores de Deus, o nosso papel de colaboração é exatamente na comunhão e no relacionamento com Deus. Esse é o nosso papel de colaboradores. Esse é o nosso papel de não desprezar os caminhos do mandamento do Senhor. Quando nós não alimentamos a intimidade, o relacionamento com Deus, estamos desprezando os caminhos do mandamento do Senhor e aí vamos encontrar a morte. Não necessariamente morte física, como eu mencionei, mas morte nas áreas da nossa vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos entender que nós já fomos redimidos, salvos, perdoados, justificados, nós já pertencemos a Cristo Jesus. Que tudo provém do Senhor, como está escrito em João 15,5. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos e sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Pai, que nós entendamos essa estrutura de vida da nova aliança, o mandamento que o Senhor deixou, que é viver no Espírito e pelo Espírito. Senão o Senhor não teria enviado o Espírito Santo. O Senhor nos deixaria viver, mesmo tendo sido regenerados, mas vivendo um modelo de vida diferente. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor fez questão de pedir ao Pai, como o Senhor disse, para que o Pai enviasse o seu Espírito para viver em nós. Esse é o mandamento do Senhor. Vivam por meio do Espírito que já vive em vocês, que já habita em vocês. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. E que nós possamos nos colocar à disposição de Deus com esse entendimento. Não é na força do nosso braço. Não obedecemos para alcançar a salvação, não. Obedecemos porque já somos salvos. Porque o Senhor já nos redimiu. A obediência é o resultado da nossa vida em Ti. Porque a vida em Cristo, a vida no Espírito e pelo Espírito é uma vida de obediência ao Senhor, de rendição ao Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós não sejamos insensatos como os Gálatas, que começaram pelo Espírito e estavam querendo se aperfeiçoar pela força própria. Nós não queremos nos aperfeiçoar pela força própria. Todos os ensinamentos que nós tivemos até aqui, todos os que nós teremos até o final do livro de Provérbios, Pai, nos faz compreender que é na intimidade contigo, é no relacionamento contigo que nós vamos conseguir colocar em prática cada um desses ensinamentos. Se nós queremos abandonar a ira, é no relacionamento contigo, sendo fortalecidos, encorajados, instruídos e ensinados pelo Senhor, para que o teu fruto seja manifesto. É assim que vamos vencer a ira. Se queremos vencer qualquer coisa, Pai, algum tipo de vício, algum tipo de temperamento ruim, o que for, Pai, é no relacionamento com o Senhor. Se queremos vencer um coração amargurado, se queremos romper com isso e liberar perdão, é mantendo o relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque é o Senhor quem age. A vida da nova aliança é no Espírito e pelo Espírito. Ajuda a mim e aos meus irmãos a entendermos isso no mais profundo do nosso coração. Que nós não venhamos a ficar, às vezes, titubeando, tentando viver algumas coisas pelo Espírito, outras pela capacidade própria. Não!
que nós entendamos plenamente e perfeitamente que nós já somos a justiça do Senhor em Cristo Jesus. O Senhor fez essa obra completa de redenção. Em Ti nós somos aceitos, justos. O Senhor só deseja se manifestar em nós e através de nós, porque esse é o modelo de vida da nova aliança, esse é o mandamento de Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos guardar esse mandamento, para viver esse mandamento, em nome de Jesus, para que a tua vida, que é uma vida abundante, gloriosa, poderosa, seja revelada e manifestada em nós e através de nós, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória. Então nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.